Olá! Então, dando continuidade às nossas aulas sobre arquitetura contemporânea, hoje eu vou mostrar aqui para vocês um pouco sobre o arquiteto autodidata japonês Tadao Ando. Vou compartilhar aqui a nossa tela. Só um instante. Então, Tadao Ando, ele nasceu em Osaka, no Japão, em 1941, certo? E, desde então, né, ele teve uma vida no início, tá? Que trabalhou como motorista de caminhão, foi lutador de boxe, curioso isso, né? Profissional, tá? E só muito tempo depois, tá? Ele decidiu, né, fazer arquitetura, produzir arquitetura. Ele não estudou arquitetura em universidade, em faculdade, nada disso. Ele é um arquiteto autodidata, tá certo? Ele procurou, através de viagens, viajar ao mundo, tá? Fazer aulas noturnas e visitas a edifícios famosos, né, no mundo inteiro, para alimentar, né, aquela sua vontade que ele tinha de fazer, de produzir arquitetura. Isso é muito curioso, né? Essa vontade, esse dom que ele tinha. Agora, e essa discussão dele ser autodidata, né? Naquela época, e mesmo assim ter podido projetar. Que a gente sabe que hoje, legalmente, isso já é mais difícil, por conta dos conselhos de arquitetura e urbanismo, né? E a legislação, os códigos de éticas que nós temos. Mas, enfim, o Tadao Ando, então, ele vai em busca desse conhecimento, tá certo? E em 1969, tá, ele abre o seu próprio escritório em Osaka, com 28 anos de idade, tá certo? E essa sua vontade de fazer arquitetura, de produzir arquitetura, era tão grande, e como ele estava na sua cidade natal, Osaka, certo? Ele teve a oportunidade de ali, né, desenvolver várias obras, tá certo? Tanto que, 10 anos depois que ele abriu o escritório dele em Osaka, ele foi premiado pelo Instituto de Arquitetos do Japão. Olha que curioso, em 1979, mesmo não sendo arquiteto. Interessante isso. E o trabalho do Tadao Ando, que se tornou assim uma referência no Japão e depois no mundo, tá? Foi justamente o uso que ele fez de paredes de concreto aparente. Ele ficou conhecido, né, por esse sistema construtivo do uso do concreto e com uma perfeição que vocês vão ver. Então, quase todas as suas obras, ele usa essa tectônica do sistema construtivo do concreto armado, tá? Só que vocês vão ver que é uma arquitetura que usa o concreto, mas as superfícies são suaves, certo? Ele inverniza a forma antes de despejar o concreto. E tem críticos que dizem, né, que dizem que o trabalho dele, na verdade, pode se rotular como uma arquitetura que busca uma experiência sensorial, imersiva, quer dizer, você sentir, né, imergindo na obra, no edifício. Essa imagem que eu estou mostrando aqui em tela, depois eu vou mostrá-la melhor, ela faz parte de uma obra da Casa Babi, certo? No México, que ele projetou, lindíssima casa, tá? E que usa toda essa tecnologia do concreto, mas no telhado ele trabalha com madeira e palha, vocês vão ver. Então, quer dizer, isso inclusive vai enquadrá-lo
no que o Ken Frampton chamou de regionalismo crítico, que a gente vai ver já já. Mas, continuando sobre a trajetória do Tadao, em 1995, tá? Ele recebeu o Pritzker de arquitetura, tá certo? Pela produção das suas obras até então, e principalmente por uma das casas, a Casa Azuma, que eu vou mostrar para vocês, tá? E com o dinheiro que ele recebeu do prêmio Pritzker, era US$ 100.000, ele doou toda a premiação para os órfãos do terremoto de Kobe, no Japão. Então, quer dizer, ele é uma pessoa super sensível, super consciente. E ele foi premiado, além do Pritzker, pela medalha Álvaro Alto, medalha de ouro do Raiba, certo? Medalha de ouro do Associação Internacional de Arquitetura, o prêmio Kyoto, várias premiações no mundo todo. Impressionante, né? A trajetória do Tadao. Então, e ele tem obras assim simbólicas que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Como esse projeto da Casa Azuma, que o levou ao Pritzker, e também em 1997, 2 anos depois do Pritzker, ele ganhou um concurso para o projeto de arte moderna de Fort Worth, no Texas. Belíssima obra que também vou mostrar aqui para vocês. Então, eu acho importante a gente, como teoria da arquitetura, que essa disciplina também dialoga, né, com a teoria e história da arquitetura contemporânea, certo? A gente fala um pouquinho sobre essa questão do regionalismo crítico. A gente já viu pós-modernidade, a gente viu que a pós-modernidade historicista, individual, racionalista, a gente viu o deconstrutivismo, né? Com as várias linguagens do Peter Eisman, do Frank Gehry, da Zaha Hadid. E agora a gente está vendo o que o Keith Frampton, um dos grandes teóricos, né, da contemporaneidade, criou, né, essa terminologia para um grupo de profissionais, e que Tadao se enquadra neles, tá, que trabalham com um regionalismo crítico. Mas o que é regionalismo crítico? O regionalismo crítico, tá certo, é uma via que veio para ser contra a pós-modernidade e para a própria modernidade ortodoxa, propondo um caminho próprio, tá certo? Que atento à questão da universalização, da globalização, mas que se volta ao lugar, à região onde cada obra vai ser feita, certo? Essa crítica do regionalismo, ela foi baseada nessa ameaça da universalização e não é direcionada apenas à modernidade universalizante, né, abstrata, mas também às soluções ditas como populistas, né, que tem aquela pegada do caráter de massa, dos projetos para Walt Disney, que o Welles, Charles Moore, né, toda a turma dos pós-modernos estava fazendo. A arquitetura pós-moderna era tida por Freire como uma personificação dessas ideias da cultura de massa, certo? E que não levava em conta o lugar, a topografia, o contexto, o clima e a forma tectônica. E era, né, a pós-modernidade, aquela produzida, era vista como o quê? Como kit, né? Como um objeto cenográfico. E aí o Frampton, nessa via, vendo que trabalhos como o Severiano Porto, aqui no Brasil, certo? Quando vai do Rio para a região do Amazonas, para Manaus, projeta obras maravilhosas, o Álvaro Cis, o Rogério Salmona, tá? E o Tadao se enquadram nesse conceito de uma preocupação mais com
essa topografia, esse contexto, o clima, né, a luz do lugar, certo? E a forma tectônica, tirando partido nessa forma tectônica, trazendo a discussão do Frankton, tá? Da dimensão construtiva, onde os elementos são o que são, a dimensão da construção. E é interessante que o Tadao, ele ficou conhecido, né, reconhecido, por esse seu trabalho incomparável com concreto, com tratamento sensível da luz natural, certo? E um forte compromisso com a natureza. O Tadao traz isso. E o que ele traz de também legal, ele como japonês de Osaka, certo? Ele incorpora essa cultura tradicional japonesa ao seu fazer arquitetônico, certo? Então, por isso é que ele é classificado por Kent Frampton como um regionalismo crítico, ok? Então, essas imagens que eu estou mostrando são de obras, né, de detalhes, onde a gente nota a entrada da luz nessas superfícies, que é uma preocupação tão grande, tão presente na obra do Tadao, certo? E, assim, ainda fechando o debate sobre a questão do regionalismo crítico, é interessante a gente ver, né, tal como o deconstrutivismo se apoiou em Jacques Derrida, né, o regionalismo crítico, ele se apoiou no filósofo, certo, Paul Ricoeur, certo, que publicou em 65 uma obra, History and Truth, certo? E que, a partir da discussão do pensamento de Ricoeur, certo, ele diz que, segundo ele, né, para fazer parte dessa civilização moderna, deve-se abraçar uma ordem técnica, científica e política, e muitas vezes requerendo isso, um abandono da herança, das suas tradições, e isso é o perigo que Ricoeur apontava. Porque nessa universalização, nessa vontade de ser global, as pessoas acabavam esquecendo a sua identidade, as suas origens, certo? E ou, né, o lugar na qual ela vai intervir. Então, o que quer dizer isso? Que é muito importante que a gente hoje, ao projetar, ao intervir em qualquer lugar, certo? Como profissionais, arquitetos, certo? A gente sempre tenha consciência da importância do lugar onde a gente vai inserir, né? Ver, tomar esse exemplo de Tatauano. E ele diz que uma forma, né, o fato é que nem toda cultura pode suportar e absorver o choque da civilização moderna. E o paradoxo é como modernizar-se e retomar sua tradição, as fontes. Como despertar uma velha civilização, como no caso do Tadao, uma japonesa tradicional, que a gente sabe como é que é, e se integrar na civilização universal. E foi isso que o Tadao fez. Ele buscou, na cultura japonesa, certo? Essa tradição, que é, digamos assim, uma tradição sutil, minimalista, silenciosa, tá certo? Que trabalhava com os tatames, com as esquadrias de correr, muito leves, né? Que a gente vê muito, a gente pode ter a oportunidade de ver nos filmes, e também, quem sabe, conhecer o Japão, tá? E com essa sua cultura milenar, né? Que tão presente em filmes belíssimos, onde a gente pode ver toda essa sutileza da cultura oriental e japonesa. Bom, então, dito isso sobre o regionalismo crítico, tá? Eu selecionei algumas obras de Tadao que, assim, nesse seu repertório arquitetônico tão vasto, né, desde 69, são muitos anos produzindo arquitetura, e eu trouxe apenas alguns exemplares, tá? Então, a Casa Cochino,
a Igreja sobre a Água, de 1988, a Igreja da Luz, de 89, o Museu de Arte Moderna de Fort Worth, no Texas, de 97 a 2002, a Casa Babi, que é linda, uma casa que fica no México, em Puerto Escondido, 2016, e o Centro de Artes Visuais e Remodelação, que foi uma remodelação que ele fez na cidade de Chicago, que é um dos últimos projetos dele, entre outros, claro. Certo? Aqui nessa imagem, nesse slide, eu tenho um recorte de alguma dessas obras, né? E sempre chamando a atenção de vocês que a preocupação de Tadawando é luz, lugar, natureza, tá? E como sistema tectônico, o concreto armado, tá? Então, vamos lá ver. Fazendo, então, uma retrospectiva dessas suas obras, nessa lista que eu passei, a gente vê aqui a Hall House, certo? Que fica em Osaka e é de 1976. Olha, é importante vocês perceberem que a cultura japonesa, o Japão, em Tóquio, em Osaka, os lotes são totalmente diferentes dos nossos aqui no Ocidente. O metro quadrado no Japão é caríssimo, é uma ilha, tem muito terremoto, maremoto, né? Fica muito suscetível a intempéries, tal. E assim, as áreas são pequenas, entende? Não são grandes áreas como aqui na América do Sul, na América do Norte, na América Central, não. São áreas, as áreas urbanas são muito valorizadas. Então, vocês vão ver que os projetos de Tadawando e de vários outros arquitetos da escola japonesa, como Toyo Ito, Sanaa, certo? Projetam em lotes mínimos. Então, são casas estreitas, tal. E daí eles tiram partido desse lote para projetar. Na casa House, certo? Vocês estão vendo que é o quê? É uma tira, tá? Então, ele faz o volume com 2 pavimentos, trabalha toda a tectônica do concreto armado, tá? E, como eu disse, com a forma lisa, certo? E com as perfurações da forma. Então, é um brutalismo no sentido da materialidade, certo? Mas os interiores, como vocês estão vendo, né? Limpos, sutis, chegando, né, ao minimalismo da cultura japonesa, tá certo? Panos de vidro muito delimitados, pouquíssimos materiais. Aqui é o concreto e o vidro, tá? E continuando, a mesma casa, tá? A gente vê aqui, eu trouxe aqui as plantas baixas dela, certo? São 2 pavimentos, vocês podem ver, muito limpos, tá? Uma entrada, uma sala, uma cozinha, um banheiro, lá em cima os cômodos, né? A forma do oriental é muito simples, o sistema de vida, tá? Eles são muito pontuais nas coisas, nada com exagero. E aqui interessante é o pé direito duplo, nessa área central, esse projeto muito limpo, muito enxuto, né? Então, outro projeto que eu trago nessa mesma tendência é a casa Onishi, também em Osaka, certo? Vejam que o Tadawando, ele segue esse critério. Agora, a gente não tem como não dizer aqui para vocês que ele teve uma influência na sua formação de Mies van der Rohe, de Le Corbusier, dos modernos, né? Apesar de, né, ele procurar essa questão do lugar de uma forma tão presente e voltando às suas tradições japonesas. Mas quando a gente vê esses volumes do Tadawando, né, a gente vê nitidamente essa influência misiana e Le Corbusieriana na sua obra, certo? Então, a casa Onishi também vai no mesmo caminho da casa Hall, certo?
com essa limpeza, essa modulação. O Tadawando, mesmo sendo autodidata, ele sabia a importância da estrutura, né? E ele parte da ossatura, do esqueleto da casa, de uma planta modulada, estruturada em pilares, tá? Para projetar a obra como um todo. Essa casa, ela aqui em cima, vocês veem que ela se reporta um pouco à Vila Savoy, quando rasga, né? E tem um teto jardim. E o resultado, né, é a luz que entra através de uma fresta, de uma sanca, que vocês veem na imagem, banhando toda essa parede e mostrando essa textura, essa tectônica das placas de concreto armado. Tá certo? Muito bonito esse projeto, muito limpo, muito sóbrio, tá? E aqui a gente vê um outro ângulo dessa obra, de 1995, e foi essa obra que levou o Tadawando a ganhar o Pritzker. E eu digo uma coisa, gente, assim, a gente tem que reconhecer a importância e a influência de Tadawando na contemporaneidade. Quando a gente vê, por exemplo, a Escola Paulista, né, e também vê o que o Paulo Mendes da Rocha fazia, tá? A gente vê muita semelhança, né, nessas obras, e principalmente nessa busca de Tadawando pela luz e usando concreto. Então, são reflexões a se fazer, tá? Mas não se esqueçam que o forte do Tadawando era o quê? Buscar a luz para dentro do interior. E a luz para ele era um ponto prioritário, né, para obter esse jogo de luz e sombras nos interiores, que acabava formando grafismos e verdadeiras obras de arte. Então, é importante ver a sutileza, né? E eu fico pensando, porque eu também sou professora de projeto, o meu doutorado é em projetos arquitetônicos, e eu fico vendo, quando a gente está ensinando, os alunos ficam muito preocupados em resolver os programas, o funcionamento, o espaço, e esquecem, né, de elementos como esse, que é de sensibilidade, de percepção, dessa arquitetura, como diria ele, né, o Tadawando, imersiva, de perceber, de ter a sutileza, dizer, eu posso trazer uma luz para cá e ter um efeito aqui dentro do espaço. Eu acho que o Tadawando, ele queria marcar isso, tá certo? E o projeto da Casa Cochino, vocês estão vendo, ele sempre vem com perspectivas, né, mostrando essa volumetria para compreensão, a modulação dos espaços em planta, sempre gosta de um pé direito duplo, vazado, tá? E sempre trabalhando com essas placas de concreto pré-fabricadas, tá? Aqui é outra casa, a casa Akabane, também, essa é em Tóquio, também no Japão, tá certo? E vejam que ele parte de um cubo, né, em volta de uma escada quadrada, tá? Central, muito bom esse projeto. E a partir de 4 módulos, ele articula toda a planta da casa, tá certo? Criando embaixo a área social, com o serviço, em cima os quartos, tá? E outros ambientes, né, que estão também fazendo parte de apoio dessa casa. Então, aqui na perspectiva, vocês veem a solução da proposta, tá? Muito interessante também. As casas do Tadawando, vale a pena revisitá-las, para quem quiser fazer projeto residencial. Claro, com as adaptações à nossa cultura, porque cada país, cada região tem a sua própria identidade, como a gente está falando aqui sobre regionalismo crítico. Outro projeto, a Casa Ito, né, em Tóquio, ela já parte de uma parede curva, tá certo? Essa grande parede curva, esse volume que abraça uma planta mais ortogonal. E criando aqui ângulos, aqui já denotando
uma certa deconstrutividade, talvez as influências do momento, né, da discussão que estava havendo no mundo, que não tem como os arquitetos não incorporarem isso, né? Acabam mesmo trazendo isso para a sua forma. E aí, nessa casa Ito, a gente vê, né, nitidamente essa influência deconstrutivista ao trabalhar com esses ângulos de canto que a gente está vendo nas imagens em planta, tá? Uma outra obra, o conjunto residencial Rocco, que já é um conjunto de apartamentos, onde ele parte dos mesmos princípios, dos mesmos critérios das casas para projetar esse edifício, que se sobrepõe a uma topografia e a volumetria ela vai tirando partido das curvas de nível. Achei muito interessante porque essas curvas de nível elas estão presentes na perspectiva aí, como vocês podem ver, tá certo? Demonstrando toda essa preocupação. Uma outra imagem, tá? Esse edifício Racha, certo? Onde ele trabalhou com a questão dos panos de vidro, com colunas, e aqui já talvez, não é uma afirmação, mas quando a gente vê essas materialidades, talvez influenciado por uma pós-modernidade, certo? Nessa obra, né? Fugindo um pouco da sua linha de constância projetual, a usar essas materialidades que a gente viu muito presentes na pós-modernidade. O edifício Biji, certo, em Osaka, e mais uma vez um terreno bem estreito, né, todo modulado, como vocês veem na planta, tá certo? Traz, né, toda a espacialidade da cultura japonesa, tá certo? Abordando, né, buscando nessa arquitetura japonesa, tá? Um elo, um diálogo com a contemporaneidade, tá certo? Vamos continuando, e aí outros projetos também em Osaka, como desse Museu do Desenho, olha que forma pura, né? Ele parte de um jogo de retângulos, círculo, né? Quadrado, para criar uma volumetria. Esse Museu da Literatura, também no Japão, tá? Onde ele adota aquele vocabulário usado nas casas para construir os prédios institucionais, parte de uma trama ordenadora, como vocês estão vendo, e o projeto se desenvolve dentro dos mesmos critérios, né? Atenção à natureza, aos materiais locais, como a pedra presente aqui nesse muro de arrimo, certo? E essa forma mais limpa, mais abstrata, né, volumétrica. E aí vem uma das suas obras assim mais famosas, né, a Igreja sobre a Água, certo? Que fica em Hokkaido, tá? Que é de 1988, também lá no Japão, certo? Essa igreja é muito falada em todos os sites, nos livros sobre Tadawando, certo? E ele tem uma destreza em lidar com a luz, com a natureza e com o espaço incrível. E ele vai alcançar essa linha, certo? Na década de 80, nesse projeto que eu estou mostrando, certo? E nessa década de 80 é que ele vai trazer essas duas obras simbólicas, que é a Igreja sobre a Água e a Igreja da Luz. Aqui estão os esboços que ele fez do projeto para a Igreja sobre a Água. Ele parte de uma lâmina de água para projetar a igreja, a trazer essa religiosidade, certo? Seus croquis, e vamos visitar um pouco o projeto. Vejam que o volume é bem puro, bem minimalista, tá certo? Imerge sobre essa lâmina de água com o cruzeiro aqui. Vejam em planta a volumetria, como foi distribuída, um L, um pátio, tá? E o ângulo, né? Que bonito, onde fica a cruz sobre a água e os bancos. É linda essa igreja, perfeita. E o mais legal,
tá? É essa relação da arquitetura com a água, né? Com a natureza também. O cenário, a paisagem japonesa que vocês estão vendo, né, na neve, como fica esse cenário. Realmente muito bonito. E ele tira partido dessa natureza para projetar. Uma outra obra, que é a Igreja da Luz, que é o segundo projeto muito importante dele nos anos 80, certo? Essa igreja também está em todos os sites de arquitetura contemporânea. Esse fundo, né, esse altar com essa cruz rasgada é simbólico, entende? É como ele trabalha, né, a luz na cruz e trazendo essa religiosidade para a arquitetura, tá certo? Esses espaços e tudo com concreto armado, cimento queimado, tudo o vocabulário tectônico dele. Aqui a planta, né, que é um retângulo cortado com uma diagonal. Até a planta também tem uma cruz nela, vocês percebem aqui, tá certo? E aí a volumetria, o 3D, muito limpo o volume, é de uma elegância, de uma sobriedade esse projeto incrível, tá? Aqui, o 3D, né, onde a gente vê o corte e tem um desnível, né, da nave para o altar, que vocês percebem esse platô com essa rampa, tá? E no teto é cortado por uma laje inclinada, né, dando um cuidado ao projeto incrível, tá? Então, essas duas igrejas são fundamentais na trajetória do Tadao Ando, e ele faz também outros projetos em Osaka, como esse jardim de arte, que eu achei muito curioso. Ele faz um jardim onde as árvores são colunas de concreto, né? Esse projeto, ele tem esse volume, tipo, envidraçado, né? As lâminas de água, que ele gosta tanto, com esses pilares, parece mais uma instalação artística do que uma obra arquitetônica, certo? E aí, em 1997, ele ganhou o concurso para o Museu de Arte Moderna de Fort Worth, no Texas. E esse projeto, minha gente, é belíssimo, certo? É um projeto de um museu, né, para um acervo de arte, tá? Então, ele traz toda aquela experiência que ele tinha já em Osaka e pelo Japão, com a água, com os pilares. Então, isso é interessante porque ele mantém esses critérios projetuais. Então, a gente vê ele implanta o terreno, no projeto, no terreno plano, certo? E a estrutura é toda apoiada, né, com pilares tipo Y, certo? Sobre a água, muito bonito. E o volume muito puro, tá certo? Então, gente, esse diálogo com a água é outro ponto importante na obra do Tadao Ando, tá certo? Então, esse projeto foi um concurso, ele participou com uma grande equipe, tá? Eu coloquei, inclusive, aqui uma ficha técnica sobre essa obra, tá certo? Que foi em 97 o concurso, começou a ser construída 2 anos depois, em 99, e foi concluída 5 anos depois, tá? Só em 2002, tá? E está no Texas. Muito bonito o projeto, vocês estão vendo as grandes alturas suportadas por essas colunas em Y, certo? Fica numa esquina, numa grande esquina, como vocês estão vendo aqui a planta, a localização, tá? E o volume fica mais ou menos centralizado. E a partir disso é feito toda a planta, toda modulada, e aí é que eu acho muita influência da modernidade nas plantas do Tadao Ando, como a gente pode constatar, modulação, trama, né, ordenadora, certo? Cria uma setorização. Esse projeto, ele é ricamente ilustrado, explicado, com esboços, perspectivas, certo?
A gente vê também uma preocupação com a luz no corte, através dessas clarabóias que vocês podem olhar aqui, tá? Agora, a volumetria é bastante simples, né? Adotando um módulo que vai nortear todo o projeto. E aqui a gente vê imagens, né, do concreto com vidro, né, e trazendo a forma de sempre dele usar o concreto, muito bonito, tudo no mesmo plano, né, dialogando com esses gramados que a gente vê, essa estrutura toda modulada, e no interior isso vem à tona. Eu vejo aqui uma influência muito forte nesse projeto da modernidade, sabe? Eu vejo a influência do Jacobsen, do Mies van der Rohe, de todos os mestres da modernidade, anos depois, né? Porque esse projeto foi inaugurado agora, no século XXI. Então, é interessante a gente ver que isso está presente. Algumas imagens do museu, que é belíssimo, sua área externa, com jardins, obras de arte, como vocês estão vendo, tá certo? Aqui nessas imagens, tá? Olha o detalhe da coluna que sai de dentro do espelho d'água. A gente já viu isso também em Oscar Niemeyer, no Palácio do Itamaraty, por exemplo, em Brasília, que também as colunas de Niemeyer saem, né, da água. Então, assim, são soluções que são retomadas, são revistas, são releituras, e que cada arquiteto traz consigo, né? Então, Itadauando, ele realmente foi um mestre nessa questão, dessa materialidade do concreto, de trazer a luz para o interior, como a gente vê nessas imagens do interior do edifício, né? Esse ângulo onde de dentro você vê toda a cidade, então, aquela preocupação dele com o lugar, essa permeabilidade, essa transparência espacial, de você ver e de dentro para fora e de fora para dentro, ou mesmo no espaço interno, você perceber, né, através dos mezaninos, dos pés direitos duplos, como nessas imagens que eu mostro. E o resultado, né, esse, né, esse edifício maravilhoso, de uma elegância, de uma tectônica suave, à mostra, é uma obra que tira partido da sua estrutura, né, da sua materialidade, para se fazer presente. E se torna um clássico da contemporaneidade, por sua elegância, por sua racionalidade, né, demonstrando a força, né, de uma arquitetura japonesa na contemporaneidade, mas que não deixa de olhar para esses elementos como a água, né, como a luz, que a gente constata, né, nessas fotografias que registram esse museu. Belíssimo, né, o resultado, com essas volumetrias translúcidas, transparentes, tá? Que estão em diálogo constante com esses lugares. Olha que bonito, né, para a gente encerrar esse museu. E eu vou continuar agora e vou mostrar uma obra que eu achei maravilhosa, certo? Do Tadao. Essa eu não conhecia, ela é nova, certo? Essa eu coletei há pouco tempo. É a obra da Casa Wagner, no México. Essa casa, eu estava lendo, ela é de um artista plástico que fez tipo uma fundação e contratou Tadao para desenvolver o projeto. Então, é uma casa onde recebe artistas do mundo todo, olha que legal, certo? Para fazer, tipo, uma imersão no mundo da arte. Fica numa praia, né, em Puerto Escondido, e um lugar belíssimo, minha gente. 25 hectares, tá certo? E o artista, o proprietário, se chama Bosco Sodi, certo? E o objetivo dele é fomentar um intercâmbio entre artistas, né, de diversas disciplinas, linguagens, e com a comunidade local. Gente, esse projeto é simplesmente maravilhoso. Tadao Ando trouxe a influência dele da modulação, do concreto, de tudo, toda a sua trajetória,
Mas ele cobre, né, esse abrigo com uma cobertura nativa belíssima, tá? Fazendo uma contraposição entre o concreto armado e os telhados de palha, que, né, dando como se fosse uma grande oca, tá? E vocês vão ver. Então, através das imagens, a gente tem a volumetria muito simples, muito limpa, né? Com esse grande telhado e com uma tectônica nativa, como eu falei, meio indígena, com os caibros e palha, tá certo? E tirando partido da vegetação local, cactáceas, bromeliáceas, né? Criando uma fotografia como essa, né? Proporcionando um ângulo desse que eu acho maravilhoso, porque eu acho que isso sintetiza muito o que é Tadauando, sabe? Esse respeito ao lugar, à natureza, está presente aqui, nessa obra. Eu acho que ela sintetiza o trabalho de Tadauando no mundo, certo? E aqui, olha só esses anos, que bonito. Então, esse detalhe da porta me lembra muito aquela casa primeira que eu mostrei, a Hull House, né? Que ele faz um portal simples. E olha o que emoldura a paisagem da praia. Lindo. Né? Do outro lado, esses muros em concreto que fazem o caminho de chegada. Tá? Outros ângulos, olha a relação da casa com essa área de apoio, de piscina, né? Há uma piscina triangular, outra retangular, tá? E o jogo de planos, né? Da casa com o mar, com o céu, criando esse horizonte, essa linha de horizonte. Muito bonito. É belíssimo esse projeto. A planta é toda modulada e trabalha com algumas angulações para quebrar a ortogonalidade. E, como eu falei, é uma planta modulada, tinha diversas suítes, porque, como eu falei, é para receber artistas. Então, mas não é um hotel, é uma fundação de apoio aos artistas, de conversa, de integração, muito legal, eu achei essa proposta. E esse grande abrigo, né, que cobre a casa. Vou mostrar agora algumas imagens internas, olha que bonito, certo? Esse espaço totalmente integrado, essa grande mesa de jantar, que é uma grande tábua, certo? Com um mobiliário todo desenhado por Tadauando, né? Belíssimo. E, claro, o cenário, né, de fundo, que é a arquitetura de Tadauando, limpa, silenciosa, minimalista, brutalista, regionalista crítica, todos esses conceitos integrados, né? A síntese da arquitetura contemporânea, eu diria, que o trabalho está Tadauando. Olha que bonito, né? Essa fotografia onde mostra esse teto que ele usou do local dos nativos, né, para dialogar com a arquitetura dele. Aqui é a sala de jantar, os artistas aqui, e tudo aberto, tudo integrado com a natureza. A casa é toda aberta. Olha que bonito esses ângulos, né? Ao mesmo tempo que é uma sala de jantar, é uma grande varanda, certo? Formando esses ângulos, esses cantos, tá? É um projeto realmente instigante. Como eu disse, ele faz a síntese, né? E aí, para concluir, eu vou mostrar a última obra que eu trouxe, que é uma obra que ele fez em 2018, 3 anos atrás, obra nova, é uma obra de intervenção no patrimônio edificado, tá certo? Fica na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, e ele transformou um edifício de 1920, tá? Fazendo, tá? A intervenção nesse edifício para abrigar um museu de artes, arquitetura, design, tá? Então, esse museu, ele vai acolher, né, acervos dessa natureza, tá? Eu achei muito interessante, porque vocês estão vendo aqui o volume de 1920, que é esse em tijolinho, e do lado aqui, tá a intervenção de Tadauando, em concreto armado, né, com a linguagem dele, e lá em cima também vocês estão vendo que tem
na cobertura essa intervenção. É um projeto que trabalha com os princípios contemporâneos de intervir no patrimônio, que é a distinguibilidade, tal, e deixar sempre atenção para o edifício antigo, tá certo? Aqui a gente vai ver o interior, que ele deixou todo aparente, olha que bonito, os tijolinhos, tá? Com a parte de concreto da escada, tá? E aqui os espaços recortados, buscando sempre a luz natural. O resultado são essas espacialidades, né? O pé direito, às vezes, triplo, quadruplo, né? Tendo essas transparências espaciais entre os diferentes níveis. A escada, sem dúvida, é um dos elementos focais desse projeto, porque o resto ele não interviu, deixou toda a arquitetura do edifício original, certo? Olha que bonito, né? No último nível, a pessoa lá em cima vê todos os outros espaços, a luz entra através de frestas, e na parte nova, né, ele trabalha, claro, com toda a sua linguagem modulada, e também do concreto, com vidro, certo, dos seus projetos. E o resultado, né, é esse espaço limpo, silencioso, né, um lugar nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, para receber esses arquivos, esses acervos arquitetônicos. Inclusive, aqui na exposição está até, né, uma das igrejas de Tadauan. Estava com a exposição dele na época. E as influências e tudo mais. Então, gente, é isso. A gente vai ficar por aqui. Eu quero que vocês vejam a importância, né, de Tadauando na arquitetura contemporânea, tá certo? Vendo que essa questão do regionalismo crítico, que é um conceito teórico, é uma forma de se fazer arquitetura na contemporaneidade, você dialoga com todas essas linguagens materialistas, como o brutalismo, essas influências de modulação, tramas ordenadoras, atenção aos detalhes da modernidade, mas considerando, sim, as questões locais, aonde as obras vão ser inseridas. Cada ano fez isso no Japão, com sua origem de Osaka, né? Consegue se afirmar no mundo, mostrando essa sua arquitetura, ganha concursos, né, pelo mundo todo, faz obras no mundo todo, está vivo, continua projetando e passando, né, esse seu ensinamento. Eu peço que vocês continuem os estudos sobre Tadawando, que é um grande mestre, né, e tem muita coisa para a gente aprender ainda sobre ele. Aqui, como eu digo, é apenas uma introdução, né, ao mundo, né, desses grandes arquitetos, desses personagens, arquitetos como a Zaha Hadid, tal, que a gente inicia vocês. Mas o aprendizado continua, tá, joia? Obrigada e a gente se encontra.